Olha, eu não queria nem jogar com o Flamengo no início do Brasileiro. Não queria mesmo. Não queria mesmo. Ou às vezes é melhor jogar. Toma uma troletada logo e a gente cai na real. Pelo menos mostra a realidade, André. E eu continue assim, porco, que o Mengão vai arrebentar. Eu tô preocupado com o Flamengo mesmo. Vou dizer pra você, viu, Karine e André, eu tô mesmo. É uma coisa de cinema o que tá jogando o Flamengo. Me preocupa muito. O Flamengo vai se tornar, há pouco tempo, se já não se tornou, o Real Madrid das Américas. Ainda assim, é o Tite que tem mostrado com esse Flamengo. É impressionante o que ele consegue. Se eu tiver... E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo, não custa nada, não paga nada, pessoal. É apenas uma forma de apoio, né? Se inscrever e deixar seu comentário. Pessoal, depois dos jogos de final de semana, né? Onde o Flamengo atropelou o Nova Iguaçu e o Palmeiras perdeu para o Santos, né? A mídia já começa a destacar quem são os favoritos da Libertadores, né? E a mídia palmeirense soltou o verbo, jogou a toalha. O favorito é o Flamengo, né? E eles estão torcendo para o Palmeiras pegar o Flamengo e levar um sacode logo no início, né? Eu acho que o Flamengo é favorito, mas tem que ter calma, pessoal. Principalmente os flamenguistas, tem que ter o pé no chão. Principalmente jogadores, né? Até porque a gente sabe que favoritismo não é todo clube que sabe se dá, né? Com certeza o Flamengo é um dos favoritos a ganhar a Libertadores, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, a turma do amendoim, link na descrição. Tem aqui também as informações, né, da mídia, né? A mídia falando que o Flamengo é favorito para ganhar essa Libertadores. Tite deu uma nova cara e não tem como fugir, né? O Flamengo é o super favorito. Vamos ver o que foi que a mídia disse, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo também. ESPN Brasil, link na descrição. Inicia-se hoje a Libertadores para o Mengão, né? A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo, consiga uma boa vitória, apesar que é na altitude, vale destacar, não é jogo fácil, pessoal. Mas o Flamengo tem um grande time, um grande elenco, está capacitado, né? Fez uma preparação especial e vai rumo a essa vitória, né? Será importante para o início da Libertadores. Então é isso. Vamos ver o que foi que o palmeirense falou, né? Os palmeirenses jogaram a toalha, né? E a mídia, né? Dizendo que o Flamengo é super favorito a ganhar todas as competições, principalmente a Libertadores. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final tem mais informação, pessoal. Vamos lá. Gente, cai na real. Vocês vão enganar quem? Aqui vocês não vão enganar. O canal Turma do Amendoim, vocês não vão enganar. Você pode enganar os passadores de pano que estão babando por qualquer coisa. Chega na final, chegamos em mais de uma final. Que adianta chegar na final com a língua pra fora, cansado, sem jogar nada, num Campeonato Paulista que é fraco, que é um nível muito abaixo. E aí os caras reclamam do Flamengo. O Flamengo que tá ganhando de ninguém. A gente não ganha dos ninguém aqui de São Paulo. Você quer criticar o Flamengo? A gente não ganha. Tem um monte de ninguém aqui em São Paulo e a gente tem dificuldade de ganhar de todo mundo. Sinceramente, agora, essa diretoria me preocupa dizer que não precisa de reforço, André. Isso é de tirar, é de deixar a gente desesperador essa diretoria dizer que não precisa de reforço. O melhor jogador tá machucado, tá brigando com o zagueiro pelo alto, vai embora, já tem data pré-estabelecida desde o ano passado, e os caras estão dormindo. Então, Leila, continua dormindo. Vai mandar ovo de Páscoa, vai mandar ovo de Páscoa pro pessoal, pros sócios do clube, para garantir sua eleição. E mais, nós vamos virar SAF, anote aí. Depois vocês vão falar que, é verdade, a SAF. Anote aí, o Palmeiras está sendo encurtado, encolhido. A cada ano o Palmeiras está valendo menos. Eu tô falando isso só faz 2 anos. Nós estamos valendo menos. Até aparecer alguém que compre o Palmeiras. Olha, eu não queria nem jogar com o Flamengo no início do Brasileiro. Não queria mesmo. Não queria mesmo. Ou às vezes é melhor jogar. Toma uma troletada logo e a gente cai na real. Pelo menos mostra a realidade, André. E essa diretoria se mexe para pelo menos tentar salvar o brasileiro, tentar salvar uma Libertadores, porque com esse elenco nós vamos pro saco. 2024, e às vezes é melhor, viu? Porque ganha o Paulista, vai iludir, vai ficar todo mundo, ganhamos o Paulista, já temos um título no ano. Tomaram uma troletada na Supercopa do São Paulo, que mostrou quem é. Nos classificou com o Novo Horizontino. Vai tomar uma troletada do Santos, vai querer o quê? Ir para Libertadores ou para o Mundial de 25? Minha alegria é que o Hendrick vai embora. Moleque é bola. Vocês estão lascados para virar
vão ter que melhorar. Parabéns pelo trabalho, eu sou rubro-negro. É isso. Por isso que eu não gosto de criticar o Flamengo, viu, Juninho? Ah, não ganharam de ninguém. Fizeram o papel deles, meteram 3-0 ontem com o Nova Iguaçu. Acabou o Campeonato Carioca, acabou. Agora o Palmeiras vai lá na Vila, é covarde, foi pior que o Santos, foi vergonhoso. Jogadores abaixo da crítica. Péssimo Veiga, péssimo Flaco Lopes. Flaco Lopes perdeu gol. Ah, mas o Pedro ontem fez gol debaixo das traves. O Flaco Lopes perdeu 2 gols hoje também. Horroroso. Então, assim, o Flamengo, quando precisa, vai lá e guarda. O Palmeiras foi com a fralda cheia e mereceu a derrota. Agora, se ganha o Paulista, não é certeza de nada. Pelo contrário, o Santos, para mim, continua favorito. O Fabrício aqui acha que acho que o Flamengo teria dificuldades hoje como o Palmeiras teve? Não, não teria. Não teria porque teria encurralado o Santos na Vila Belmiro. Teria ido pra cima do Santos na Vila. Com ataque, com De La Cruz, com Pedro, com Cebolinha. Não ia ficar cagão, não. Não ia entrar com a fralda cheia como o Palmeiras fez hoje. O Tite é retranqueiro, mas não foi tão cagão como o Abel foi hoje na Vila Belmiro. Não seria, não. O Flamengo teria vencido o Santos. O T0-101 aqui já era fora Abel. O Flamengo vencerá tudo e mais. Tomara que não, né? Mas tá caminhando pra isso. O Alves aqui, ó, continue assim, porco, que o Mengão vai arrebentar. Eu tô preocupado com o Flamengo mesmo, vou dizer pra você, viu, Karine e André, eu tô mesmo, porque o Palmeiras começa muito mal o ano, o Abel numa teimosia e a gente apostando no nosso melhor jogador, já não é mais do Palmeiras, é do Real Madrid. Então, preocupadíssimo. O De La Cruz jogando muita bola, tocando de primeira. Pra mim, o De La Cruz, eu, André, não sei se você acha não, o Juninho e Karina. O Everton Ribeiro tava numa descendente e perdendo um pouco da dinâmica do meio de campo. A chegada do De La Cruz... O Gerson também. A chegada do De La Cruz deu uma vida pro meio de campo do Flamengo, sem clubismo, gente. Eu não sou de não... E o Pulgar aguenta a onda sozinho, Lugó, no meio campo. O Pulgar aguenta a onda sozinho no meio campo. Isso, o Pulgar faz a marcação e o De La Cruz é toque-me voe. A bola passa por ele, não tá mais comigo. O passe que ele deu pro Cebolinha depois, que depois acabou enfiando o Pedro, é uma coisa de cinema o que tá jogando o Flamengo. Me preocupa muito o futebol do Palmeiras, que hoje o foco tá no Hendrick. É brincadeira, gente. O Roberval Alves continue assim, porque o Mengão vai arrebentar. Tomara que não. O Cebolinha flamenguista aqui, ó, Lugó, não tire o Marcos Rocha. O Cebolinha agradece. É isso, é bem por aí. É bem por aí. Existe uma soberba verde que achar que contratar promessas é o suficiente. Não contratam um De La Cruz, um Cebolinha, precisam pagar o preço. Concordo. Mas, Fabiano, a gente fica aqui no desespero. A gente eu invejo mesmo o posicionamento da diretoria do Flamengo. Invejo. Tá certo que o Flamengo tem mais orçamento, o Palmeiras é mais difícil você conseguir fazer contratações audaciosas. Mas, pô, não precisa só trazer jogador da Série B, né, do time pequeno do interior. Sempre tem que ser na bacia das almas. Sempre. Não dá pra contratar jogador pronto. Aqui, até porque também o Abel e a Leila e o Barros nem sabem o que é jogador pronto. É capaz de pedir jogador pronto. A infantilidade do Marcos Rocha, o jogador vindo de frente... ele deitar no chão para tirar a bola, em vez de ele ficar em pé para acompanhar o cara até a linha de fundo para dificultar a vida dele, ele fez tudo que o jogador queria, ele se jogou no chão, o cara saiu de lado, uma piada, Lugó, uma piada. Olha, eu vou falar uma coisa, o Flamengo pagou 85% da dívida de 1,5 bilhão que o Flamengo devia. O Flamengo vai se tornar, há pouco tempo, se já não se tornou, o Real Madrid das Américas. Financeiramente, não sei se consegue montar time igual tal, mas financeiramente, estruturalmente, com o dinheiro que eles têm, eles vão se tornar o Real Madrid das Américas. E os outros vão ficar muito abaixo. E o Palmeiras já está abaixo, graças à defasagem do seu patrocinador master, que não preciso falar quem é, né? 1914, ó. O Flamengo, o Bambam do poderoso Cariocão. Ah, mas o Flamengo, eu não vou falar do Flamengo, o Flamengo tá dando um baile no Palmeiras. É muito forte, o Palmeiras nas mãos do Abel, na Libertadores, é um time absurdamente forte, competitivo, no mata-mata é um time que cresce demais nesse tipo de competição e não pode ser descartado jamais, jamais. Mas no atual momento, a competição começa com o Flamengo gerando melhores impressões do que o Palmeiras. Eu também tenho essa impressão. Apesar, quando a gente colocou aqui o Grêmio na 6ª colocação e você falou, olha, o Renato, ele sabe jogar essa competição muito bem, é verdade. Assim como a gente pode falar exatamente a mesma coisa do Abel. O Tite já foi campeão, mas nem sempre ele consegue fazer uma boa Libertadores. Ainda assim, é o Tite que tem mostrado com esse Flamengo,
É impressionante que ele consegue. Se você me perguntar se eu confio mais no Flamengo para Libertadores ou para o Campeonato Brasileiro, eu te responderia mais para o Campeonato Brasileiro. Certo. Pela regularidade, pelos encaixes. Mas o time entra muito forte nessa Libertadores também. Eu tô contigo, também faria isso. Mas eu acho que o nosso ranking ficou muito bom. Seria mais ou menos assim mesmo que eu colocaria. Talvez eu trocasse Fluminense com o Atlético Mineiro. E você me convenceu o Botafogo com o Grêmio. Ou seja, eu mudaria muita coisa, realmente. Mas eu acho que ficou interessante. Então vamos para o nosso print aqui. Eu soube mais um pouquinho. Mais um print, fez até um barulhinho. E a gente vai seguir o nosso Sport Center, já que a gente colocou o Flamengo como o favorito para conquistar esta Conmebol Libertadores. Este vai ser o nosso assunto a partir de agora. Tem jogo e é amanhã, tem a estreia do Flamengo. É fase de grupos. Então, o Tite, que ele não tem um grande histórico, como a gente estava falando com Libertadores, mas ele nunca deixou de pelear em cancha, como estava falando o Pedro Henrique Torre. Eu já deixo aqui um convite para vocês. Amanhã, assim que a bola parar de rolar, no jogo do Flamengo, na estreia da Conmebol Libertadores, então lá pelas 9 horas da noite a gente entra no ar com pós, tá? Dessa partida na ESPN 4 com o Sport Center. Então, pós-jogo, é aquele programa que é muito, mas muito legal de se fazer. André Kfouri, então temos um favorito fazendo a sua estreia amanhã em Libertadores. Sim, eu acredito que o Flamengo chega muito bem para a estreia na Libertadores, para começar na fase de grupos uma campanha que pode ser muito profunda na competição, pode ser muito boa, de acordo com o que a gente tem visto do Flamengo até agora. Essa maneira como o Tite montou o Flamengo em termos de aonde ele colocou ênfase no início do trabalho, na transformação do Flamengo numa equipe muito sólida defensivamente. Eu sei, o campeonato estadual nunca pode ser usado como parâmetro, porque ele oferece poucos momentos de testes verdadeiramente fortes. E são situações que a gente precisa relativizar. Não vale para o Campeonato Brasileiro, não vale para fases mais agudas de Copa do Brasil, quando os grandes candidatos ao título se encontram, não vale evidentemente para a Libertadores, mas aquilo que a gente vê do Flamengo hoje, em termos de o que o Flamengo pretende, em termos de ideia de jogo e aquilo que o Tite considera importante, desde que ele começou a trabalhar primeiro com observações ainda no final da temporada passada, para o que a gente está vendo agora, são coisas que ao longo dos últimos tempos a gente não imaginava, né? Então, assim, outro dia, alguém estava lembrando que o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique dividiram no encantador ano de 2019 a preferência do público no Brasil em relação ao craque do campeonato, o jogador mais decisivo. Um foi artilheiro, o outro foi um cara que apareceu nas grandes partidas. Qualquer um que você escolhesse naquela temporada, a sua preferência estava entregue, estava em boas mãos. Os dois são banco do Flamengo hoje. Sim. Os dois são reservas. O Gabriel está suspenso, tem a questão toda. Antes disso, era a mesma coisa. Não é titular. Bruno Henrique, a mesma coisa, e o Flamengo está jogando da forma como esse treinador entende que as suas equipes devem jogar. Imagino que o Tite não está satisfeito, porque não dá para ficar satisfeito, mesmo que o Flamengo ganhe o campeonato estadual, que é o que praticamente já aconteceu. Acho que é só uma formalidade a segunda partida, mas é só um aquecimento para um ano de rebote do Flamengo depois de tudo que o Flamengo deixou de fazer em 2023 nas mãos de outros treinadores. Então acho que o Flamengo é muito candidato, muito respeitado, muito temido, porque talvez esteja no início de um ano em que o potencial do elenco seja de fato colocado em campo. E isso a gente não viu no ano passado. Quero colocar uma tela, então, aí com as últimas estreias do Flamengo na Conmebol Libertadores, até para você falar também sobre este Flamengo e sobre a estreia, e sobre o peso também, que é esse primeiro jogo. Ele venceu uma vez só, venceu com o Corinthians, mas a conquista que ele tem com o Corinthians, ela é uma conquista irretocável. É histórica, sim. Primeiro porque é a única, então foi a primeira. Então, colocou o Corinthians numa outra página em relação ao futebol aqui na América do Sul. E depois, com o torneio no Japão, a vitória sobre o Chelsea, a conquista do título mundial, o Tite tem uma entrega às glórias do Corinthians absurda. E foi uma conquista na Libertadores invicta, vencendo na semifinal o Santos do Ganso e do Neymar, que era o atual campeão, e vencendo na final um fantasma das equipes brasileiras nos torneios sul-americanos,
em decisões, em semifinais. Palmeiras, São Paulo não em Libertadores, mas em Supercopa, Grêmio, Fluminense, Santos em final aqui no Morumbi. Quer dizer, o Boca era uma coisa muito séria e muito temida, e o Corinthians venceu a Libertadores ganhando do Boca na decisão. Pois é, e aí esse primeiro jogo é aquele jogo que também pode... Ele talvez não diga muito, mas às vezes ele encaminha. A torcida olha para esse jogo de uma maneira diferente. Você acha que é assim que o Tite enxerga também essa primeira partida? O Tite, ele conhecendo bem, assim, ele usa muito os exemplos da carreira dele para se pautar no que vai acontecer. E na campanha vitoriosa do Corinthians em 2012, na época eu cobri o Corinthians, eu fui a todos os jogos e me lembro muito do olhar dele para cada jogo. A estreia do Corinthians, que foi em San Cristóbal, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira, o Corinthians perdia por 1-0 até o último minuto do jogo, e se fosse uma derrota, seria uma derrota que, olhando para o que foi a campanha, não teria diferença. Sim. Mas o Corinthians empatou com um gol do Ralf de cabeça no último lance. Foi 1-1, impediu que estreasse com derrota. E durante toda a campanha, e especialmente depois da campanha, o Tite falou várias e várias vezes como aquele jogo, aquele gol, não ter perdido na estreia, como aquilo foi importante para construir a caminhada. E eu tenho certeza que ele leva esses exemplos como referência para pautar o que ele espera que as coisas aconteçam agora. O Flamengo é favorito para ganhar um jogo lá em Bogotá. O Milionários não é um grande time, faz um campeonato colombiano bem intermediário, é comandado de novo pelo Alberto Gamero, técnico que está há muito tempo lá, mas não é um grande time. O Flamengo tem uma vantagem para esse jogo na comparação com rivais brasileiros, com o Grêmio e com o Palmeiras e com o Atlético, que é o fato de o campeonato estadual estar resolvido. Isso é uma vantagem. Eu estive ano passado na estreia do Flamengo lá em Quito contra o Alcas, era o Vitor Pereira o técnico, e o Flamengo vinha de vitória de 2-0 sobre o Fluminense na final do Carioca, mas assim, o próprio Vitor Pereira sabia que não estava resolvido, que ele colocou o time reserva para o Flamengo estrear contra o Alcas. Foi uma péssima partida do Flamengo. O Flamengo perdeu, e aí o time titular jogou no Maracanã e tomou o 4 do Fluminense, e o Vitor Pereira foi demitido. Então, assim, o Flamengo dessa vez vai poder se dedicar, não exclusivamente, mas com o foco necessário na Libertadores. E isso é importante. Então, o Flamengo chega como um dos favoritos, ou maior favorito para a competição. E o Flamengo tem em 2024 uma oportunidade que não teve em nenhum dos seus anos de glória de 19 para cá, que é ter um bom ano. O Flamengo não tem um bom ano, uma boa temporada. Geralmente, o Flamengo tem um grande segundo semestre. Né? Em 2020... teve um primeiro semestre bom com o Mister, aí parou, foi campeão brasileiro no fim, mas foi campeão brasileiro jogando mal. Né? 2020 ainda foi campeão na reta final. Agora, olha, foi por conta de... Pois é. Quantos centímetros ali naquele gol do início? O Rogério, pouco depois, também acabou deixando, né? Então, assim, o Flamengo tem a condição em 2024, pela maneira que as coisas andam, de ter, enfim, uma temporada boa. E a estreia na Libertadores é um bom indicativo para isso. Pois é, e tem isso também, né, André? Como o Flamengo não ter mais tanta preocupação assim com a final do Campeonato Carioca, já tendo feito o resultado, sabendo o que é que o Nova Iguaçu também pode oferecer de perigo nessa segunda partida. Agora, o quão é importante o Flamengo dar show nesse primeiro jogo? Porque é claro que está todo mundo olhando para esse favorito Flamengo, né? Assim, as pessoas que estão esperando isso com base no que é tradicionalmente o futebol do Flamengo, aí voltando a 2019, também, falando sobre como Jesus conseguiu naquela temporada um futebol mágico, etc., vão continuar esperando. O Flamengo, talvez, mais à frente no ano, quando as peças estiverem muito bem encaixadas e os jogadores em perfeita coesão com o tipo de jogo que o Tite propõe, talvez aconteçam exibições desde o início, que o torcedor olhe e fale depois, eu estava no Maracanã naquele dia, ou estava assistindo pela televisão, nos lembrou tal time, aquela coisa que normalmente o saudosismo nos gera, né, quando a gente sente as coisas de um time de futebol. Mas o Tite, ele é esse técnico. O Tite, ele é um treinador, assim, as palavras normalmente usadas para classificar técnicos como ele são insuficientes, porque o futebol é muito mais do que isso, mas se usa, né? Conservador, pragmático. Durante uma época da carreira dele mais distante, mais longínqua, ele era chamado de retranqueiro. A torcida do Grêmio o chamou de filósofo quando não queria mais que ele trabalhasse lá.
pela sua forma de falar. Isso acaba sendo confundido com o futebol que ele propõe nas suas equipes. O Corinthians é uma virada na carreira dele, depois vem seleção. Ele tem o último time campeão com ele no Corinthians, é um time que jogava muito, há muito futebol, muito. Mas eu não creio que aquele time contentaria uma comparação de uma parte da torcida do Flamengo que espera o espetáculo desde o início sempre, né? E eu nem estou falando que isso é errado, só estou dizendo que não vai funcionar. Essas pessoas continuarão esperando, continuarão frustradas, mas eu acredito que elas vão ver muitas vitórias. E se elas virem muitas vitórias, a chance de verem títulos, que é o que se deseja, é grande também. Fãs de esportes, olha, daqui a pouquinho a gente vai falar e vai mostrar o Rodolfo Landim pela primeira vez falando que sim, pode perder o Gabigol de graça no final do ano, ou seja, pode ser que não haja uma renovação de contrato. Mas agora com os nossos companheiros da ESPN da Colômbia, saber um pouquinho de informações do Milionários. Hola amigos de ESPN Brasil. Bueno, un poco de Millonarios, ¿no? Millonarios viene de cortar una de las peores rachas en el ciclo de Alberto Gamero. Alberto Gamero, el entrenador actual del equipo embajador. 7 partidos sin ganar tenía el equipo de la ciudad de Bogotá hasta que nada más ni nada menos que en el clásico de la ciudad ante Independiente Santa Fe logró, como decía, cortar esa racha logrando ese triunfo que le permite por lo menos mantenerse en la lucha, mantenerse con vida desde lo numérico por intentar clasificar dentro de los 8 mejores en el formato colombiano, ¿no? En el partido ante Flamengo, Millonarios naturalmente intentará apelar a esa condición de local que va a tener nada más ni nada menos que en el estadio Nemesio Camacho El Campín y la altura, con todo lo que eso implica, 2.600 metros sobre el nivel del mar, recordemos, tiene la capital colombiana, con lo cual eso puede ser un agravante para Flamengo en aras de conseguir el triunfo en este grupo en el que, recordemos, Flamengo va a tener que ir a 2 ciudades de mucha altura, Bogotá y aún más alto La Paz, cuando le toque visitar a Bolívar, ¿no? Pero Millonarios, que va a tener la baja de Andrés Ginás en su saga, una baja muy importante porque Ginás es uno de los defensores centrales titulares del equipo de Alberto Gamero, intentará entonces también arrancar con pie derecho su andadura en esta Copa Conmebol Libertadores, allí en su estadio y allí ante su público. Un abrazo. Um abraço. E olha, vamos falar agora... Nação flamenguista. O Flamengo inicia hoje, né, sua trajetória da Libertadores. Primeiro jogo na altitude contra o Milionários, né? É uma equipe colombiana que não vem de uma boa fase, né? Tá no meio da tabela do campeonato colombiano, mas espera usar o fator campo, né? O fator casa, né? Para levar vantagem contra o nosso Mengão, né, pessoal? 2.600 metros, né? Acima do nível do mar. Claro, pode influenciar. Mas eu acho que o Flamengo está preparado, né? Até porque iniciou-se uma preparação com o objetivo de diminuir os efeitos, né? Principalmente da altitude, né? O Flamengo não é a primeira vez que joga na altitude, então eu acho que isso aí não vai ser um problema, né? É só uma questão de adaptação, uma questão mais de tempo de bola, né? Às vezes os caras dizem que falta ar, né? Não sei, né? Mas vamos esperar que isso não afete o Flamengo, né? A mídia começa a discutir. Os palmeirenses dizem que o Flamengo é favoritíssimo, né, a ganhar a Libertadores, jogar a toalha. A mídia destaca o Flamengo como grande favorito a ganhar a Libertadores. E aponta alguns pontos principais, né? Por que o Flamengo é favorito. O principal dele é Tite. O treinador chegou no Flamengo, deu uma cara ao Flamengo. O Flamengo hoje é outra equipe. Você não vê o Flamengo desorganizado, né? Um Flamengo compacto, principalmente defensivamente. O Flamengo não sofre gol. Vai terminar o Campeonato Carioca. A tendência é que não sofra gol. Campeonato Carioca é isso que está decidido, 3-0. O Flamengo viajou tranquilo, né, para a Colômbia para fazer seu jogo de estreia na Libertadores sem estar pensando no estadual, né? Pode até estar poupando os jogadores nos estaduais no próximo final de semana, já que o Flamengo tem um jogo também da Libertadores durante o meio da semana, né? Eu acho que o Flamengo é grande favorito, mas tem que jogar bola, né, pessoal? Não adianta só dizer que é favorito e achar que vai decidir a qualquer momento.
A gente sabe que quando o jogador vai com esse pensamento, atrapalha e muito, né? Dificilmente você vai ver uma equipe produzir alguma coisa quando vai com esse pensamento, né? Principalmente em altitude. Mas a imprensa destaca, né? Tite é um treinador qualificado, um treinador que pode levar sim o Flamengo à conquista da Libertadores, mas eles estão dando mais favoritismo ao Campeonato Brasileiro, né? Eu não vejo assim, até porque o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ficar em 10 jogos, né? Sem 8 ou 9 jogadores. Aí desmancha qualquer elenco. Eu não vejo o Flamengo, se acontecer isso, ser forte candidato ao Brasileirão. Claro, é um dos candidatos, é sim, porque tem um grande elenco. Tem um banco de reserva qualificado, tem um elenco que o Flamengo montou justamente para isso, né? Disputar todas as competições e ser candidato a título e ganhar título, né? Mas eu vejo as Copas o Flamengo sendo mais favorito, até porque não vai perder tantos jogadores, né, pessoal? Principalmente Libertadores, né? Libertadores o Flamengo vai estar sempre com seu elenco principal. Elenco esse que bastante reforçado, né? Sai Everton Ribeiro, entra De La Cruz. Sai Ayrton Lucas, pode entrar Vina. Sai um dos zagueiros, tem Léo Ortiz, né, que sequer estreou ainda. Isso é para você ver o potencial do elenco do Flamengo, né? Por isso que a mídia destaca. O Flamengo, sim, tem um grande elenco. Elenco esse capaz de chegar e escolher ali 3 ou 4 jogadores para deixar o time menos cansado, né? Colocar um zagueiro, um Léo Ortiz, lateral esquerdo, Vina, colocar um meio campo, né? E colocar Bruno Henrique. Dá a mesma rodagem ao elenco, né, pessoal? Vale destacar aqui que o jogador que o Flamengo contratou a preço de ouro, né, e não teve sorte ainda no Flamengo. Tite já começou ele para jogar. E ele jogou bem o último jogo aí contra o Nova Iguaçu. Alan, né? Veio do Atlético Mineiro. E deposita bastante expectativa nele, né? É um jogador que eu acho que até vestiu a camisa da seleção brasileira quando o Tite estava lá. É um jogador que pode crescer, né, pessoal? Felizmente, o elenco do Flamengo só joga 2, né? De La Cruz e Pulgar, né? São os volantes principais do Flamengo. Mas por isso que eu digo, né? Quem tiver preparado vai surgir uma oportunidade. E Alan com certeza vai ter várias oportunidades nesse time do Flamengo. Assim como Bruno Henrique, como outros jogadores, né, que lá estão, vai ter oportunidade, né? Porque a temporada é longa. A gente sabe que no futebol brasileiro jogos, né? 2 jogos por semana. Isso aí o time tem que estar preparado, né? Com certeza vai ter algumas lesões, é o que a gente espera que não tenha, né? Até porque atrapalha muito o time, né? Mas é isso, pessoal. Vamos esperar que o Flamengo estreie bem, né? Jogando bem, vencendo, né? Colocando ainda mais medo nos torcedores rivais, né? Porque todos estão com medo já, né? O Flamengo fizer um bom jogo, der exibição. Eu não vejo o Flamengo dando exibição. Esse time de Tite, ele joga para o gasto. É claro, quando tem uns caras na frente ali como Everton Cebolinha, Pedro, Arrascaeta e De La Cruz, uma hora ou outra as jogadas bonitas vão aparecer, né? E vão ser criadas algumas situações de gols, né? Com belas jogadas, né? Mas vamos aguardar. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, deixa aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e deixa o placar no jogo, né? Para mim, 3-0 Mengão já está de bom tamanho. E para você, deixa aí nos comentários o placar do jogo e até a próxima, pessoal.